Bom, esse vídeo eu vou começar citando a frase de Theodore Levy, né, que é bem famosa, que é: as pessoas não querem brocas, elas querem furos, né? Aquelas brocas que botam na furadeira, né? E aí ele fala muito isso porque costuma ser um erro comum, né, no desenvolvimento de produtos, e aí no caso ele é uma referência de marketing, né, de vendas e tal, mas costuma ser um erro comum as pessoas se apegarem muito à solução, né? Então pensarem que o trabalho, né, o trabalho está pronto, né, a atividade exercida, ela é dada como finalizada se a broca estiver pronta, né? Mas aí ele traz essa reflexão de que, na verdade, se as pessoas não conseguirem fazer furos na parede com a broca que você efetivamente desenvolveu, né, não serve de nada. Então, na verdade, a partir do ponto que as pessoas têm os furos, é que a sua broca teve sentido, né, que ela efetivamente funciona para resolver o problema daquele consumidor. Então, isso é um alerta, né, para que a gente olhe muito mais para a resolução do problema, né, e do problema em si, do que se apegar à solução. Eu ainda gosto de esticar mais esse exemplo do Theodore Levy, fazendo uma reflexão que é, beleza, mas é muito bom ter um furo na parede, né? Assim, eu não conheço ninguém que queira um furo na parede como resultado final de alguma coisa, né? Não, um ótimo furo na parede. Acho que não, né? Elas, na verdade, querem decorar seus espaços, colocar quadros na parede, ou organizar sua casa, né? Tendo um espaço como uma estante nova. Então, na verdade, o furo ainda é um caminho, né? Então, a broca é um caminho, o furo é um caminho, e só está resolvido mesmo na hora que a pessoa consegue ter seu espaço organizado ou decorado, né? Ou outros motivos que venham a partir disso. Então, é legal entender qual foi realmente o objetivo da pessoa comprar lá a broca, né? E quando a gente está olhando para um backlog, né? Quando a gente está olhando para uma lista, né, de tarefas, não tarefas, mas de histórias, né, de resultados, de itens, a gente precisa fazer do mesmo jeito, a gente precisa olhar do mesmo jeito que Theodore Levy nos alerta, né? Então, por exemplo, a meta da sprint deve ser o cliente feliz com a decoração nova, né? Essa sprint que talvez seja a construção dessa broca, o resultado dela é um cliente feliz com sua nova decoração, né? Não vai ser uma broca, não, um furo na parede, por exemplo. Então, se a solução para ele ficar feliz com a nova decoração for uma broca ou uma fita dupla face extra forte, né, que colhe um quadro na parede, aí vai depender das restrições de tempo, de recurso, né, de premissas que nós temos durante a sprint. Bom, e aqui a técnica é fatiar bem, né, como a gente fala, por exemplo, dentro da agilidade, né, é conseguir fatiar bem o problema para caber ali uma solução dentro da sprint, considerando todas as restrições que eu acabei de falar, né? Então, pensar em soluções inteligentes, em cenários restritivos, como é o mercado atualmente nos faz pensar, né? Nos força a isso. Então, considerando que o mercado não vai esperar por a gente, né? Nem vai nos dar mais recursos ou possibilidades, a gente precisa, sim, considerar que a gente tem que fazer o melhor, né? Trazer a melhor solução naquele tempo restrito. Isso vai nos gerar aprendizados, enfim, e aí vai seguir com as sprints cada vez mais incrementando a solução, né, e melhorando o produto. Bom, aqui na WBrain a gente define a meta assim, né? Ao final dessa sprint, até um modelinho. Ao final dessa sprint, o cliente X será capaz de Y para Z. Bem parecido um pouco como se escrevia ou como se escreve histórias, né, de usuário. Então, por exemplo, ao final dessa sprint, Joana, uma persona, será capaz de pendurar seus quadros na parede para decorar sua sala. Bom, não falei que seria uma broca, nem que seria uma fita dupla face, por exemplo, mas o importante é verificar no final se Joana está com sua parede decorada. Bom, eu devo lembrar ainda que
Na WBrain, uma sprint é igual a uma semana. Observe que essa frase que eu acabei de falar, né, sobre o modelo da meta da sprint, estimula um entregável, que deve ser testável e factível de feedback. Algumas vezes parece que não dá. Muitas vezes, inclusive, temos ótimas discussões sobre como a gente vai conseguir fatiar isso para uma semana, mas a gente acredita que isso é um exercício muito importante, né? E quanto mais estimulado, quanto mais treinado, né, mais fácil fica saber fazer esse fatiamento, fazer a fatia que vai caber. Por isso é importante treinar e contar com pessoas experientes, né, como as pessoas da WBrain, que fazem isso há mais de 10 anos, inclusive. Porque, afinal, o mercado não nos espera, né? Ele está sempre aplicando restrições. E se a gente não se força a se colocar numa sprint, soluções, o tempo vai passar, o mercado vai nos engolir. E a gente não vai conseguir ser tão competitivo quanto a gente gostaria.